Tá focado aí? Tá focado? Pronto. Beleza. Ó. Então, proposição, continuando nas proposições, eu penso e escrevo. Pronto. Nós demonstrei não, eu enunciei nas aulas passadas, na aula passada, o seguinte: se duas funções são contínuas no número P, a soma dessas duas funções é contínua em P. O produto de duas funções contínua em P é contínuo em P. Antes disso, em verdade, tem que o produto de uma constante por uma função que é contínua em P, é uma função contínua em P. O quociente de funções contínuas em P é uma função contínua em P, onde a continuidade se resume a você mostrar o quê? Que o limite de f de x com x tendendo a P, antes você precisa, P tem que pertencer ao domínio da função, e depois você mostra isso, que o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Isso é propriedade que garante a continuidade de uma função em cada ponto de acumulação do seu domínio, que é o que interessa para a gente aqui, tá? Então, é com isso que se trabalha. E tem uma proposição que diz o seguinte: você tem FG funções, e P um número real, tá? A proposição diz que se F é contínua em P e G é contínua em F de P, então a composição das duas, a G composta com a F, é contínua em P. Tá? Bom? Presente para você que vai ajudar com a câmera aí, né? É um presente, isso aí tá muito ruim. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui está bem. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: você tem um conjunto dos números reais aqui, conjunto dos números reais aqui, conjunto dos números reais aqui. Daqui para cá você tem a função f, que é contínua em P. E daqui para cá você tem a função g, que é contínua onde, hein? F de P. Então, qual é a conclusão? É que a G composta com a F, que é uma função que vai daqui para cá, a G composta com a F, ela vai ser contínua em P. Tá? P elevado em F de P, e a G leva esse F de P aonde, hein? Em G de F de P. E veja bem, o que significa a F ser contínua em P? É que o P está no domínio da F, né? E o limite de F de x com x tendendo a P é igual a quê? A F de P. E o que significa a G ser contínua em F de P? É que F de P, o número real F de P, pertence ao domínio da G, e o limite de G de U, com U tendendo a quem? A F de P, isso é igual a quê? A G de F de P. Quer dizer, então essa proposição diz o seguinte: se isso é verdade, então a função G bola F, a G composta com F, é contínua em P, ou seja, o limite
de G bola F aplicada em X, com X tendendo a P, isso é igual a G bola F aplicada onde? Em P. É isso que diz essa proposição. Tá bom? E aí, bem, a demonstração disso está nas notas. Eu fiz a demonstração, está no áudio hoje eu fiz para a turma da matemática, todos os detalhes, vocês podem ver lá. E importante é você saber aplicar, tá? Você aplica isso para justificar continuidades de funções, das funções com as quais nós trabalhamos. Porque aqui eu tenho dois corolários, que é o seguinte... Corolário, não é coloral não. Tá. Vocês gostaram da prova, né? A prova estava boa, não estava? Tava jóia. Se Deus quiser, quando eu vou entregar aqui, né? Eu vou entregar. Francisco dos Anzóis Pereira, 9.2, né? É o Nortão, né? José dos Santos Bastos, 10. Porque é assim, aqui quando eu entrego a prova, eu chamo o nome e grito a nota. Tá certo? Não se preocupe. Se for um 0, eu fico calado. Eu sou legal, não vou dizer que você tirou 0, né? Eu fico calado. Ok? Tá certo? É assim. Então, nada, pode ficar despreocupado. Se for um 0, eu fico calado. Vamos lá, corolário. Ele não. Fique na sua aí. Ó, se F é contínua, se F é contínua em X, X é conjunto, tá? Se F é contínua em X e G é contínua em F de X, quer dizer, na imagem do conjunto X pela função F, então a G composta com a F é contínua no conjunto X. O que significa uma função ser contínua num conjunto? Significa, por definição, que ela é contínua em cada ponto desse conjunto, em cada elemento desse conjunto, em cada número real desse conjunto. E lembrando que f de x é a imagem do conjunto x pela função f. Só para não esquecer, lembrando que f de x, quem é f de x? É o conjunto formado por todos os valores f de x, tal que x pertence a x. Inclusive eu expliquei até isso na aula de exercício, né? O conjunto formado por cada y, tal que y é igual a f de x para algum x pertencente a x. Está bem definido isso nas notas. Tá? Isso é óbvio, porque se a f é contínua em x, a f é contínua em todo elemento de x. Se a g é contínua em f de x, a g é contínua em todo elemento desse conjunto. E como é que eu mostro então que a g composta f é contínua em x? Olha, se eu pegar um p de x, a f é contínua em p, porque a f é contínua em todos os elementos do x. Então a f é contínua em p. Mas se o p está em x, f de p está em f de x, aonde a g é contínua. Então a g também é contínua em f de p. Ora, mas aí, se a f é contínua em p e a g é contínua em f de p, esta proposição diz que a g bola f é contínua em p. Tá? E o corolário que segue é o seguinte: se f e g são funções contínuas, se f e g são funções contínuas,
são funções contínuas, então f, g bola f, a composta g com f, é contínua. E aí você precisa lembrar o que significa dizer que uma função é contínua. Significa dizer que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E é claro que isso é verdade. E é esse corolário que você usa para justificar que boa parte das funções com as quais nós trabalharemos aqui são funções contínuas. Por exemplo, essa função aqui, ó, as funções, ó, por exemplo, f de x igual raiz décima de, ó, x mais 1 sobre x2 menos 1 ao quadrado menos x3 mais 2x a 4. Ó, essa função aqui. Como é que eu justifico que ela é contínua? Nós sabemos, aí são os resultados acumulados. Todas as funções polinomiais são funções contínuas. Nós já vimos isso aqui. Todas as funções polinomiais são funções contínuas. A razão de duas funções contínuas, o quociente de duas funções contínuas, é uma função contínua. Já enunciei isso aqui para vocês. Portanto, as funções racionais são funções contínuas, já que as funções racionais são quocientes de funções polinomiais. Então, você já tem logo de início que x mais 1 sobre x2 menos 1 é uma função contínua. E como eu estou ao quadrado aqui, esse quadrado aqui é a composição, é uma composição. Que composição? A composição do polinômio x2, a função quadrado, função segunda potência, que é a função polinomial x2, que é uma função contínua, composição com a função racional, que é uma função contínua. Composição de funções contínuas é uma função contínua. Então essa função aqui é a função contínua. Aqui também eu tenho uma função contínua, porque eu tenho a composição da quarta potência, que é o polinômio x4, a função polinomial x4, composta com a função polinomial x3 mais 2x. Composição de funções contínuas é uma função contínua. Então, essa função é contínua, essa função contínua, o que é que eu tenho aqui? Diferença de funções contínuas. É uma função contínua. Aí eu olho para o todo. O que é o todo? A raiz décima. As raízes enésimas são funções contínuas, porque eu já falei aqui, inclusive está demonstrado nas notas, limite da raiz enésima de x com x tendendo a p, isso é igual à raiz enésima de p, sempre que isso fizer sentido. Quando é que isso faz sentido? N par, p maior ou igual a zero. N ímpar, p real. Tá? Então as funções raiz, elas são funções contínuas. Então o que é que eu tenho aqui? A composição da raiz décima com essa função de dentro, que é uma função contínua. Composição de funções contínuas é uma função contínua. Então essa função e essa, por exemplo, um exemplo grande, ó, essa função aqui, g de x igual, ó, raiz quadrada de x2 menos 6x mais 1 sobre raiz cúbica de 1 mais x2. Ó, tá aí. Por que essa função é contínua? O numerador é contínuo por quê? Porque é uma composição de funções contínuas. O denominador é uma composição de funções contínuas. E o meu todo é o quê? Quociente de funções contínuas, que dá uma função contínua. Por isso é que eu digo, uma boa parte, um conjunto considerável de funções com as quais você vai trabalhar são justificadas como contínuas por causa das propriedades operatórias da continuidade. Soma de funções contínua, função contínua. O produto de uma constante por uma função contínua, função contínua.
Produto de funções contínuas é uma função contínua, quociente de funções contínuas é uma função contínua, e essa daqui que dá a composição de funções contínuas é uma função contínua. Diga. Professor, você falou que é contínua ali, mas em caso do x for igual a x ao quadrado menos 0,0 vai... O que é aí? Bem, aí vamos lá, vamos voltar. Qual é a definição? Quando é que uma função é contínua? Quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Olhando para cá, eu preciso me preocupar com 1. O 1 não está no domínio dessa função racional. As funções racionais são contínuas, porque elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Se um número anula o denominador de uma função racional, esse número já está fora do domínio da função. Isso é questão de definição. Quem é o domínio da função? F sobre G. É o domínio da F, intersecção com os pontos no domínio do G, para os quais G é diferente de 0. É uma questão de definição. Então essa função é contínua. Aí você diz, não, ela não é contínua no 1. Mas o 1 está no domínio da função? Não está. Tá certo? Você mostra que uma função é contínua, mostrando que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, essas funções, elas são todas contínuas. Só que há casos em que você não consegue justificar desse jeito. Quanto tempo aí, meu pai? Ainda dá. Como, por exemplo, ó, seja G, seja F, a função dada, seja F de R em R, não está ser bem explícito, seja F de R em R, a função dada por, ó, F de X igual a x ao quadrado mais 2, se o x é maior que ou igual a 1, a função definida por partes, tá? E como sendo, vamos ver aqui, quatro menos x3, se o x é menor do que 1. Olha aqui. Se é uma função, ela não é uma mesma função polinomial em todo o seu domínio. Ela é uma função polinomial no intervalo e é outra função polinomial no outro intervalo. Tá? Bem, a questão da continuidade, ela fica simples nos intervalos abertos. Por quê? Porque, primeira coisa, é que a F é contínua. Eu não tenho que me preocupar. Nós temos várias coisas. Primeiro, a F é contínua. No intervalo aberto, menos infinito 1. Porque nesse intervalo que é aberto, esse aqui é um intervalo aberto, e a função f é igual a uma função polinomial. É igual a função polinomial, 4 menos x3. Só que a função polinomial, ela é contínua em todo canto, em particular ela é contínua aqui. E se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é contínua, a outra também será. Isso vale para limite, vale para tudo, mas os intervalos precisam ser abertos para eu chegar a essa conclusão. Então, por isso que a função f é contínua nesse intervalo aberto, porque nesse intervalo aberto ela é igual a uma função polinomial, e uma função polinomial é contínua na reta toda, em particular é contínua nesse intervalo aberto. Outro, a f é contínua aonde? No intervalo aberto 1 mais infinito. Por quê?
Porque nesse intervalo aberto, ela é outra função polinomial. E de novo, se duas funções coincidem no intervalo aberto e uma delas é contínua, a outra também será. Então a f também é contínua, porque a f é igual a essa função polinomial. Diga. Você ia fechar no 1 simultâneo? É, mas para o meu objetivo eu vou usar no intervalo aberto, porque a conclusão de continuidade, ela diz respeito à igualdade de funções em intervalos abertos. Tem um propósito aqui. Eu quero encontrar um lugar onde a f é contínua. Então eu vou usar. A f é contínua, por quê? Porque nesse intervalo ela é igual à função polinomial. No fechado é também. Só que eu não posso concluir. Nós já vimos aqui. O fato de duas funções serem iguais no intervalo fechado e uma delas ser contínua nesse intervalo fechado, não garante que a outra será contínua nesse intervalo que é fechado. A conclusão é para intervalos abertos. Então resta o quê? Resta o 1. E o 1 só tem um jeito de verificar a continuidade, pela definição. E aí é que entram os chamados limites laterais. Eu não posso nem usar em princípio a minha proposição favorita sobre limite, que diz o quê? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite, a outra também terá. Acontece que aqui tem um problema. Se eu pegar qualquer vizinhança aberta e estrita do 1, do lado dessa vizinhança a função é uma função polinomial, do outro lado é outra função polinomial. E aí lascou. Porque eu preciso agora dos limites laterais. E os limites laterais, vamos na intuição. Eu vou colocar aqui que é o limite com x tendendo a 1 pela direita, que eu escrevo assim, ó, limite, não, vamos organizar, né, Romildo? Vamos organizar, são chamados limites laterais, tá? Os limites laterais, eu vou botar a definição aqui, tá? Primeiro, tá? Definição, acostuma que dói menos, definição. Oh, palavra bonita, né? Definição, vamos lá. Sejam P um número real e X um subconjunto de R. Nós dizemos que P é ponto de acumulação de X. Quanto tempo aí, meu garoto? Quanto? Desliga aí. Começa.